Deixa eu dar o início aqui já. Vamos lá, olha só. Uma rede com mais de 1.500 profissionais jurídicas da saúde, assistentes sociais, entre outras, atende vítimas de violência doméstica gratuitamente. Olha que espetáculo. Seja bem-vindo, Luiz. Gratuitamente. Então, assim, se você sabe de alguma pessoa, alguma mulher que não tenha condição financeira de contratar uma ajuda, uma psicóloga, uma assistente social que vai ajudar ela a encaminhá-la, a direcioná-la para o mercado de trabalho, alguém que esteja vivendo uma violência doméstica e está precisando de ajuda em todos os sentidos, tá? Inclusive com advogados. Esse serviço é gratuito para todo o Brasil, gente, tá? Então é só mandar um WhatsApp, falar olá, e aí já vem automaticamente uma mensagem onde você escolhe se você vai ser uma pessoa que vai contribuir voluntariamente, né, com eles, ou se você é uma vítima precisando de ajuda. E aí você segue os passos, preenche logo uma profissional entra em contato com você, da sua cidade, ou não, porque é tudo online, te dá todo o suporte que você precisa gratuitamente, tá? Então, o número é 99639 1212. 99639 1212, tá? Então, lembrem, profissionais jurídicos, como advogados, profissionais da saúde, assistentes sociais, entre outros profissionais. São mais de 1.500 no Brasil. Estão dando suporte online, gratuitamente, tá? Para pessoas que sofrem de violência doméstica. Lembrando aqui mais uma vez dos sinais que a gente pode usar quando for a uma farmácia e você estiver acompanhado do seu agressor. Você faz um X vermelho na mão, com batom, com uma caneta e discretamente com, sei lá, qualquer coisa, você faz um X na mão e você mostra a distância assim para um funcionário da farmácia. Eles estão treinados a chamar imediatamente a polícia e você é levada para dentro e eles conversam com você para ver que medida você quer tomar, te dá todo o suporte carinhosamente. Então, se você estiver sofrendo, ou se alguém que vocês conhecem estiver sofrendo uma violência e fizer um sinalzinho, ou então dá sugestão, faz um sinalzinho, vai na farmácia que eles vão socorrer, tá? E, mais uma vez, liguem 180, 180, denúncia anônima, tá? Então, se seu vizinho está gritando, tá havendo uma situação de desespero lá dentro, ligue 180, eles não vão saber que é você, tá bom? E você vai salvar uma vida. Como a policial Pamela nos diz quando ela vem aqui na nossa live, ela fala: aquele que não ajuda a denunciar está ajudando o agressor a bater na vítima. Tá bom? Vamos lá. Minha convidada de hoje é uma psicóloga especialista em psicoterapia existencial. Vai conversar com a gente nesse complexo universo do relacionamento abusivo e a violência psicológica, tá? Então seja bem-vinda, Juliana Ferraz Nikovisk. Se eu não estou falando errado o nome dela, tá? Vou chamá-la aqui. Bia, seja bem-vinda. Ronaldo, seja bem-vindo. Oi, Sol. Tudo bem, Juliana? Tudo bem? E você? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Obrigada. Você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo um pouquinho, deixa eu ver se é o meu volume aqui, peraí. Pode ser o meu volume. Um pouquinho de conexão também. E hoje aqui não, a gente não está com as melhores conexões aqui em casa, então pode ser isso também que está interferindo. Inclusive, já adianto que se cair, eu volto. Tá bom, ótimo. Mas eu tô ouvindo bem agora, tá legal. Acho que você deu uma aproximada, ficou melhor. Seja Isso. bem-vindo, obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço o convite e o espaço, assim, eu estava assistindo
quando você me chamou, eu estava assistindo algumas lives que você fez, né, com a policial, com a última psicóloga, que você me mandou aquele link. E eu tô achando muito interessante. Você tá chamando mulheres que trabalham com isso e Uhum, não também, né, como a vítima que você já chamou, e uhum. para cada um a sua perspectiva, né, dar o seu contexto, dar seu ponto de vista. E eu tô achando isso fantástico, porque hoje o que a gente precisa é falar, porque É. ficou muito tempo sem esse diálogo. A gente ainda vive numa cultura de que violência é a física ou a sexual, né? E que se não tem isso, a gente tem como sair, a gente tem como largar o companheiro e também a visão de que a violência é em casa, doméstica, e não é só em casa. Nós mulheres sabemos que a gente Uhum. né, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um ambiente masculino, seja num bar, né, ou seja dentro de um trabalho, de uma empresa, enfim. Então, a gente sofre vários tipos de violência em diversos cenários, assim, sociais, não só dentro de casa. Então, eu acho bem importante isso que você está fazendo, porque eu acho que melhorar isso é trazer para a discussão. Porque lei a gente Sim, já tem, né, sim, Sol? Lei a gente já claro, tem. claro. Tem um psicólogo assistindo a gente aqui também, o Miguel Banducci. Ele é Ah, que legal. psicólogo. A Juliana, sabe, a ideia é aproximar esse tema para as pessoas, né? Então, assim, como eu sou uma pessoa da música, né? E nós que estamos sempre em evidência, a gente que está sempre em palco, nós somos formadores de opinião, sabe? Nós temos a responsabilidade bem grande aí, o que a gente coloca. Então, eu quis aproveitar essa oportunidade que eu tenho de fãs e amigos da música, ou essa vitrine que, mal ou bem, a gente da música tem, para poder falar, né? E eu acho esse assunto uma coisa extremamente grave. Desde quando eu morava nos Estados Unidos, eu sempre lutei contra isso. É realmente algo que eu não admito. E Algo que pensam que isso acontece aqui também, né? Não sei se você reparou isso, morando lá e morando aqui. As pessoas pensam que é uma coisa mais de terceiro mundo, digamos assim. não, gente, não, que lá fora é demais, é muito. É muito. A agressão lá, a violência doméstica, no caso, é muito grande. Então, eles falam direto, eles têm canais de televisão que é só sobre isso. Direcionada, é o dia inteiro falando disso. Então, é sensacional essa parte deles, o que a gente, infelizmente, não tem aqui. Então, eu procurei Sim, a fazer gente da minha arte, né, mudar o ângulo um pouco e tentar aproveitar essa oportunidade desse trabalho para mostrar isso. E aproximar, porque o objetivo da gente é salvar vidas, né? Nós só temos sim, essa vida exato. para viver. Então, você coloca uma mulher vivendo numa condição infeliz e ela fica ali, às vezes, a vida inteira. Não dá, né? Então a gente tem que se ajudar, né? Então vamos lá. Sim, Eu gostaria de que você falasse um pouquinho o que é a psicoterapia existencial. legal. Bom, dentro da psicologia, a gente tem várias abordagens de atendimento, né? De visões. E essa é uma delas, né? Na verdade, ela chama psicoterapia fenomenológica existencial, é um nome complicadinho. Assim Hum, como tem psicanálise, assim como tem a psicoterapia comportamental, a psicoterapia humanista, a Gestalt, tem a fenomenológica existencial. hum, E o que que é, né, uma psicoterapia fenomenológica existencial? O que que a diferencia das outras abordagens? Por exemplo, uma questão que você me trouxe, né, naquele nosso bate-papo anterior, ela acho que ela resume bem assim: a existência precede a essência. Então, uhum, para a psicologia existencial, a gente trabalha, quando a gente fala em fenomenologia, a gente fala, eu vou trabalhar, né, na clínica o olhar fenomenológico, que é o quê? Como aquele ser humano
se adapta, como ele vivencia, como ele existe, as formas que ele se constituiu até aqui e que dão essência para a vida dele, que dão sentido para a vida dele. As experiências dele, né? Exatamente, todas as experiências vividas, mas assim, o como ele se coloca no mundo, como ele se coloca no mundo, né? Então eu vou olhar para os fenômenos, por isso que chama fenomenologia, eu vou olhar para os fenômenos de como ele se coloca no mundo, para que ele se entenda, para que ele se conheça. Não tem um certo e um errado, não tem um caminho, não tem um norte, sabe? Isso que eu acho mais bacana, assim, não tem. E o existencialismo é o quê? É trazer a questão filosófica, um olhar filosófico para a nossa existência. Então, questões extremamente existenciais que a gente trata e que a gente vê que incomodam muito as pessoas e vão continuar incomodando porque é inerente à nossa existência. Morte, luto, suicídio, enfim, questões extremamente existenciais que as pessoas trazem, angústia. Angústia é uma questão Uhum. extremamente existencial e que tem diversos fatores, né? A angústia, ela está aí por diversos fatores. Um dos principais é levar uma vida inautêntica. Tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui, né? Porque uma vida inautêntica, a palavra é um pouco diferente do que o senso comum pensa sobre inautenticidade. É uma vida em que ela não está autêntica comigo, com o que eu, com os meus valores, com o que é autêntico para mim, para a Juliana, para só. Para a pessoa, né? Então, assim, ela tá, ou seja, ela é viver dentro de um padrão, talvez, da sociedade, né? E ela não se adapta no padrão da sociedade. Ela não é, então ela não se encaixa nesses lugares. Então, é isso que você está querendo dizer? Exatamente isso. E ela não Uhum. sabe, né? A gente não sabe, porque a gente sente às vezes um incômodo, a gente sente um sofrimento mesmo, né, existencial, e a gente não sabe muito por quê. É um buraco, tem muitas queixas que os pacientes trazem que eu acho que resume muito bem isso. Eu não consigo me completar. Cada hora é uma coisa. Então, assim, eu queria me casar, eu me casei, eu queria ter um filho, eu tive, eu queria me formar, eu me formei, eu queria, enfim, montar uma banda, eu montei, eu queria viajar, eu viajei. Mas tem um buraco ali, tem um negócio ali que não sai. Essa é uma questão, é uma angústia, né? Por questões existenciais e que tem que ser olhadas, principalmente por uma vida afastada do que é autêntico para a gente. Então, não necessariamente essa pessoa queria ter essa vida de fato, e foi muito no modo automático, né? Então, talvez essa vida não seja autêntica para todo mundo. Esse modelo de vida, né, talvez não seja bom para todo mundo. Juliana, você está falando, eu achei, eu vou falar sinceramente, quando eu fui procurar saber o que era isso, psicoterapia existencial, né? Eu não sabia que isso existia. E me fez entender, e é maravilhoso. Eu fico até emocionada, porque me fez entender o ponto de vista de outras pessoas muito próximas a mim, que vivem eterno conflito, porque não se encaixam na sociedade, elas buscam, elas não ficam felizes com as regras de hoje, elas querem coisas diferentes, e a gente está ali criticando elas, e na verdade elas podem estar certas, né? Nesta visão, elas estão procurando aquilo que completa, que as deixa realmente felizes. É o que você falou agora. Ah, queria uma banda, eu montei a banda. Eu queria casar, acabei casando com o primeiro que apareceu. E acaba fazendo tudo, mas não estou preenchida, não sou completa, né? E isso é Sim. muito sério, porque nós temos essa vida para viver e a gente tem que buscar essa felicidade aí. Que é possível, uma vez que você se aceita, né? Se aproximar de nós mesmos, né? De se aproximar do que nosso, né? Nos apropriar do que é nosso. Ah, mas é muito difícil, né? Os pacientes falam, mas eu Obrigada, não sei Alex. quem eu Desculpa, o Alex está falando que ele adora os temas que a gente está abordando. Obrigada, Alex. sou. Que ótimo. Eu não estou conseguindo ler aqui embaixo muito bem. Eu vou até baixar aqui, que eu estou com um negocinho para segurar.
Então, a gente precisa se aproximar da gente, Sol. Assim, eu vejo os pacientes muito distantes de si mesmos. As pessoas já chegam no consultório com uma angústia muito grande, de muito tempo de uma vida inautêntica, e é difícil se aproximar de si mesmo, se conhecer. Porque se aproximar de si mesmo é o quê? Se conhecer, né? O que de fato é bom para a Sol, o que de fato aproxima a Sol dela mesma. E E que só a talvez não Sol seja sabe. Aí é que tá. Só tão a só. pessoa sabe. Não é a Exatamente, que sociedade. eu falo muito na terapia. Eu falo assim, você está aqui e eu não tenho a resposta. Ninguém tem, nenhum psicólogo tem a resposta, nenhuma abordagem vai ter a resposta. Eu estou aqui para poder construir um caminho com você. Eu vou facilitar o seu caminho. Eu vou te Eu tô mostrar. apaixonada por isso. Eu tô apaixonada por isso já. É, Tô achando é, é, maravilhoso. é bem isso, eu vou facilitar o seu caminho. Por isso que não tem certo e errado, por isso que não tem julgamento, por isso que não tem um caminho, né? Por mais que a gente tenha uma cultura, né, judaico, cristã, ocidental, claro, ela norteia nosso modelo de pensamento, não tem como. Mas ainda assim, essa abordagem, a proposta dela é justamente essa. O psicólogo não tem a receita do bolo da Sol. Porque se você servisse a receita do bolo da Sol, servisse para o João, para o Ronaldo e para o Bruno, tava ótimo, mas não serve. Serve para Sol. Né? Eu vou construir junto com você a sua receitinha, digamos assim, que não é muito uma receita, porque a existência não é linear, né? Mas é a sua forma de vida, né? Que às vezes é muito afastada do Sensacional. padrão. E aí essas pessoas são enfim, né? Aí começam a sofrer uma série de represálias da sociedade quando elas estão muito afastadas desse padrão. Exatamente. E, por exemplo, linkando esse assunto com a violência, eu estou achando isso, tá? Muitas mulheres, então, se casam com caras, mantêm um casamento por conta da sociedade. Isso não é uma coisa que ela tenha noção, né? Isso é uma coisa que ela vive aquilo, né? Então, ela mantém um casamento por conta da sociedade e ela nunca vai ser feliz. Ou pode ser até uma relação, mesmo não sendo uma relação violenta, tá? Estou falando de uma relação qualquer. Violenta, então, ela não larga Uhum. aquilo porque a crítica que ela mesma tem diante foi embutida nela, né? Mas não é a realidade dela. Na verdade, não, talvez não seja, com certeza não é aquilo que ela quer. Aquilo não pode ser um relacionamento sadio, né? Um Sim. relacionamento abusivo, né? Uhum. A gente vive, né? Isso que eu acabei de falar, a nossa cultura, né? Ocidental, enfim, a gente vive uma ideologia patriarcal é, muito antiga, né? Assim, desde muito tempo, desde que o mundo é mundo, principalmente na nossa sociedade. E o que essa ideologia coloca pra gente desde pequenininha, né? Na verdade, o que é, né, essa ideologia? Vamos lá, o que é a ideologia patriarcal, que hoje em dia muito se fala? É a ideologia de que as mulheres devem ser submissas às vontades dos homens. Falando assim, parece, nossa, mas não é assim. Mas é assim. Mudou, melhorou, avançamos, conquistamos muitas coisas, mas é assim. Então, assim, desde pequena, a gente já, se você reparar, né, antigamente muito mais, hoje ainda assim, infelizmente. Um pai tem uma menina, por exemplo. Quais são as piadinhas? Nossa, que linda! Você vai ter que andar armado quando ela crescer. Nossa, se preparem, porque quando ela crescer, nossa, que menina linda! E quais são as brincadeiras com o menino homem, né? O menino que criança é o quê? Vai ser jogador de futebol, vai fazer luta, vai fazer, enfim. Então, a gente é sempre, desde pequena, né? Essa cultura nos leva a querer o quê? Agradar aos homens. Então a gente tem que ser bonita, a gente tem que seguir um padrão. Eles já olham a gente com esse olhar. Ó, quando você crescer, você parece que vai ser bonita. E isso para eles é muito, para essa sociedade nossa é muito importante, né? A mulher ser bonita, porque se não for bonita vai ser o quê também? Né? Uma boa profissional? Você não pensa isso quando é criança, você pensa no É menino, mas não na verdade. menina. É. Então assim, ainda hoje é muito presente assim esse olhar para gente enquanto infelizmente. Eu sempre falo nas lives,
Primeiro que eu adoro que os meninos venham para as lives, eu adoro, porque é muito importante. Muitas vezes eu falo para eles, às vezes vocês não têm, e eu tenho certeza que não mesmo, não têm a noção de que o que vocês fazem é uma violência à mulher, porque vocês cresceram assim, foram moldadas. Tanto que tem um monte de mulher, a nossa grande maioria, nós somos machistas também, porque Sim, nós sim, a crescemos gente dentro desse movimento. Então, é importante a gente ouvir, é importante a gente acordar. É quase um trabalho de caridade com vocês mesmos, sabe? Falar, pera um pouquinho, tipo, o que está acontecendo, cara? É real? Isso magoa mesmo as meninas? Nem elas sabem disso, mas elas vão formando incompletas? É isso? É real isso? É real. Então, é uma coisa muito séria que a gente precisa olhar, porque sair dessa cultura entranhada dentro da gente é muito difícil. Tem que ter um trabalho sim. com todo A gente mundo. já. E logo, rápido, né? Porque Exatamente. vai demorar, Exatamente. vai demorar sair disso, né? Mas é Sim, é um assim, caminho. pelo menos sementinha. Exatamente, a Oi? gente faz isso. Se você pensar só, a gente está fazendo isso ultimamente. Ultimamente não, já tem um tempo, né? A gente está fazendo isso com a questão racista, né? Com a questão do racismo, né? No mundo, não é só no país. Então, assim, o que é isso? Antigamente podia piada, né? Antigamente a gente podia usar termos que hoje a gente não pode usar. A gente tem que Uhum. reaprender a falar, reaprender a olhar para o outro, reaprender a olhar para a gente, para nossa cultura racista. E como é que está sendo essa construção? Complicada. Tem que corrigir o amigo na mesa, tem que corrigir o marido, a mulher, com uma piadinha, com uma colocação ali que não soou legal. Eu vejo que nesse assunto, nesse tema que a gente está falando, é a mesma coisa. É um tema delicado, porque é de uma construção muito antiga, né? Nossa ideologia patriarcal, e não é de uma hora para outra, mas corrigir, olha, se você falar isso, a gente se sente mal, porque a gente pensa que a gente é só isso. Troca por essa frase. Não trata assim uma menina, não trata assim uma mulher. Então, é igual a questão racista hoje. É corrigir o É, amigo, é é que parar com a virou piada. lei. Virou lei, você não pode falar X coisa para os. Qualquer coisa que tenha um foco, um direcionamento preconceituoso, você não pode falar que é lei. A mesma coisa vai ter que acontecer com a mulher. Você não pode mais falar isso para ela porque virou lei agora. Se você falar, você vai preso. Porque só assim o ser humano, quando ele é coibido, é que ele aprende. Porque a gente, ao mesmo tempo a gente consegue entender que aquilo está entranhado dentro deles, mas quanto mais a gente fala, mais a gente elucida as pessoas, mais a coisa tem que. Eu já tive amigas falando para mim, Sol, eu não perco uma live sobre violência doméstica, porque eu estou começando a sacar que eu estou vivendo isso em casa. Mas É, não assim, uma mulher tão agressiva só. Eu falei, mas tá, mas estou. Então sim, muda, porque às vezes o seu marido não tem essa consciência. Fala, exatamente. conversa com E ele. a violência nunca começa, é muito difícil começar com a física, do nada. Do nada, uma mulher sofre uma agressão física. Ela já começou antes com algum tipo de agressão. A agressão, por exemplo, patrimonial que não se fala. Ela é muito comum. Ela é muito comum. Ela é tão comum quanto a psicológica. Né? Os homens eles querem controlar o dinheiro, eles querem controlar o financeiro como represália, muitas vezes, como chantagem. Né? Como é que Eles dá um querem. exemplo para mim? Vamos falar de cada violência. As violências da. Eu já falei, eu não fiz nenhuma das perguntas que eu ia te fazer aqui, porque já surgiu, então a gente foi entrando no assunto que acabou Né? que. Mas já que a gente está falando disso aí, eu tenho uma pergunta sobre isso. Vamos começar por aí. Olha só. Na Lei Maria da Penha estão previstos 5 tipos de violência: a física, a sexual, a moral, patrimonial e psicológica. Eu queria que você explicasse sobre os tipos da violência e as consequências da violência psicológica dentro de cada uma delas. Porque a violência psicológica está dentro de todas as outras violências, né? Então, eu queria que você Sim. falasse, vamos começar pela patrimonial, o que é, pode dar exemplo, e explicar para a gente um pouquinho como funciona a psicológica dentro da patrimonial.
A violência patrimonial, o que que é, né? O que que ela é? Ela é quando o parceiro, por uma represária, por uma chantagem, para causar uma violência em você, para que você fique, né, perplexa com aquilo, para que você tenha medo, ele causa algum dano em patrimônio, e no seu patrimônio, né? Seja num dinheiro que vocês têm guardado numa conta conjunta, numa poupança, enfim, gasta esse dinheiro, seja danificando alguma coisa que você goste, não precisa ser valor, pode ser emocional, um quadro que você gosta, uma imagem que você goste, né? Destruição de algum bem seu. Então, tem também o controle do dinheiro, né? Eu vou dar até esse exemplo, um exemplo clínico mesmo, assim, uma pessoa, né? Ela já é uma senhora de 60 e poucos anos, 62, 63, se não me engano. Então, assim, ela não tem. Ela já vem de um casamento naqueles moldes mais antigos, né? E uma das coisas a primeira coisa que o marido fez, na verdade, nesse mesmo exemplo, eu posso dar o exemplo de todas as violências que ele já fez, porque ele já fez de todas. A primeira coisa que ele já fez foi falar para ela o seguinte: se você sair de casa, eu não vou te dar mais R$ 1. E bloqueou a conta de banco. Isso acontece muito. Isso acontece tanto quanto a psicológica, mas a gente fala pouco, porque as mulheres também não entendem que isso é uma violência. Elas acham que é briga, que é picuinha, que é. Não, é violência. E tá na lei, né? Olha só, hein? Quer dizer, ela não pode nem sair para trabalhar, porque se você sair de casa, eu tiro dinheiro, quer dizer, não tem nem dinheiro para ir para trabalhar, para ir trabalhar, Exatamente. né? Certo. Uhum. E psicologicamente, o que que isso causa nela? No caso, numa situação como essa? A impotência, né? Que ela não é capaz, que ela não vai conseguir sair desse relacionamento, né? Dependência. A dependência aumenta muito mais quando acontece uma violência patrimonial, dependendo do que, né? Assim, bloquear dinheiro, poxa, bloquear o dinheiro dela, né? Seja dela porque ela ganhou esse dinheiro, ou seja dela porque é o dinheiro da família, o dinheiro do casal, né? Isso não Uma deve coisa estar. de comum acordo, acordo mesmo, mas não nesse nível, né? Mas o casal fala, ó, eu cuido da finança, você cuida disso aqui. Se for uma coisa legal, sabe? De comum acordo, ó, preciso de dinheiro para não sei aonde. Nós estamos, Uhum. tudo bem, nós estamos falando de coisas que um lado não está feliz, né? Então, se você Sim, está vendo, principalmente a mulher, no caso, que ela não está feliz, ou mulher, ou. Porque, assim, a lei Maria da Penha ela se estende até para a pessoa que ela se entenda como gênero mulher. Então, pode ser um casal de gays, vamos chamar assim, dois homens, por exemplo, onde um deles se sinta como mulher. A Maria da Penha, a lei Maria da Penha, protege ela e cobre ela em relação a isso. Então, o importante é que aquele que se sente mulher, o gênero mulher, ela tem que observar situações como essa, porque ela não tem como crescer se ela é tolhida dessa forma, né? Financeiramente. E fica na mão do cara, né? E vai se sentindo cada sim. vez mais submissa. Cada vez mais E a submissa. moral? E a violência moral? A violência moral é outra que acontece bastante também. Na verdade, todas elas acontecem muito, mas é que é muito pouco falada, né? A moral é muito pouco falada, assim como a patrimonial. A Uhum. moral é toda calúnia, toda difamação, injúria, né? Configura injúria, inclusive, que o homem, o companheiro, começa a fazer com a companheira quando ela quer separar, quando ela quer dar um tempo, quando ela quer repensar, quando ela, enfim, toda vez que ele se sente ameaçado e que ameaça esse domínio da relação que ele tem, e que ele vê que já não está dando mais, que tudo que ele fazia para manter aquele controle e aquela manipulação não está dando mais certo, e a mulher quer sair e demonstra claramente que quer sair, e começa a mexer os pauzinhos dela para sair, ele começa a caluniar e a difamar. Então, Quer dizer, assim, ele ela me fala traiu. mentiras sobre ela para os outros, para ela, confundindo ela. O que acontece com o psicológico dela em relação a isso?
Fica muito assim, as mulheres que já estão nessa situação não começa do nada, né, Sol? Então, assim, elas já têm uma fragilidade emocional muito grande. E para elas terem tomado a atitude de sair dessa relação, já foi um caminho ali que elas já tiveram que sofrer e pedir ajuda. Nunca é fácil sair dessa relação. Uma das características que a gente vê é que desse tipo de relação abusiva não é fácil sair. Isso é quase que É. comum, A assim. violência sexual, que eu acho uma coisa assim muito delicada dentro de um casal, como, cara, essa é uma das coisas que eu fico bem confusa até, sabe? Um casal, estabelecido casal, como, como que ela pode provar que ela está vivendo uma violência sexual? É Isso, complicado. Não, todas elas, né, que não sejam a física é a mais fácil, né? Elas são é, difíceis de provar. Então, assim, tem que o quanto antes reunir provas e pedir ajuda para a rede de apoio. Tem que ter uma rede de apoio, isso é muito importante, né? Não pode ter vergonha. Mas, enfim, a mas, sexual. Juliana, me dá um exemplo de violência sexual. A sexual, ela tem vários exemplos, assim, são coisas absurdas, né, que parece que não acontece, mas acontece. Inclusive, tem exemplos de pacientes também que já me contaram esses casos. A que mais eu já ouvi é ter que se submeter a fazer algum ato sexual que você não queira. Não é nem só fazer o ato sexual, é fazer alguma coisa que você não está à vontade para fazer. Não é negar o ato sexual em si. Esse também, claro, né? O sexo tem que ser consentido até dentro do casamento. Mas é você ser submetida a fazer alguma coisa que você não queira sexualmente. Isso é uma violência sexual. Outra comum e que acontece com meninas jovens, essa. É você ser proibida de tomar anticoncepcional. Você ser forçada a não tomar anticoncepcional. Olha Essa só, vou te fazer uma pergunta, não sei se você vai saber me dizer isso, tá? Inclusive, vou trazer uma vítima aqui e ela vai falar sobre isso, que ela já comentou. E é a mesma coisa que levou uma outra pessoa, infelizmente, a se suicidar, que eu conheci, pelo mesmo motivo. Mas eu não sei se isso aí se encaixa na violência sexual. Essas duas pessoas, a que se foi e uma que vai fazer comigo uma live, elas falaram para mim, ambas, que elas eram obrigadas a aceitar o marido trazer uma prostituta para dentro de casa e ter essa relação com eles, entendeu? Se encaixa na sexual, né? Sim, total. Você está tendo, inclusive, que, como observadora, né? Você observar algum tipo de ato sexual, se submeter, E né? ela Na não verdade, a parte. participava. Uma delas não participava. Ela era obrigada a aceitar. Só isso. Não participava. Mas é um tipo de participação, né? Ou você participa Não, atuando. eu quis dizer do ato, né? Do ato. Ele ia lá, trazia para dentro de casa, ela tinha que aceitar aquilo ali acontecer. É, é uma violência sexual, né? Também, né? Muito psicológica, claro, porque isso é para abalar mesmo, mas é também sexual, É né? tão psicológica que a pessoa que eu conheci se matou por conta Porque disso. a psicológica, né, agora já emendando na psicológica, ela é todo ato que humilhe, né? Que te humilhe, que te constranja. Imagina o constrangimento dessa mulher que você está contando, né? Desse caso. Então, assim, é um constrangimento enorme. Então, isso é violência psicológica. É te colocar em constrangimento na frente das pessoas, na frente de familiares, nessa situação que você acabou de contar. É, enfim, a psicológica é você se sentir vigiada, é você se sentir chantageada, explorada, ridicularizada. Tudo que você fala não tá bom, não presta, é, você não é boa o suficiente, né? Tem uma questão também na psicológica que acontece muito e é muito antiga. Eu vejo isso acontecer
há muito tempo, assim, inclusive em filmes antigos, né, que mostram realidades bem machistas, tem, o termo em inglês é gaslighting, que é o quê? O homem manipula de uma forma os fatos que faz com que a mulher se sinta, comece a duvidar da sua sanidade mental. Né? Então, por exemplo, uma informação ou um caso que aconteceu e ele sempre, na verdade, ele está sempre minando, né? Minando essa mulher. Então, quando ele fala, não, você entendeu errado, não foi isso que aconteceu. Não, você viu errado, não tem nada disso, você tá doida, você tá maluca? Isso é uma coisa que acontece muito e que as mulheres que já estão nessa relação, que já não conseguem olhar, né, de uma forma saudável para o que elas estão passando para elas mesmas, elas começam a duvidar da própria sanidade mental. Putz, será que ele está certo? Será que eu não estou com problema? Será que eu não Nossa, estou, né? Então, isso acontece bastante também. A violência psicológica é desastrosa, assim, ela é. você vive a vida inteira com aquilo ali. Você pode até separar, conseguir separar, mas quem disse que você vai se libertar daquilo tudo que você criou naquele relacionamento que às vezes durou um ano? Sim, e uma coisa que eu vejo também acontecer bastante só, a pessoa que viveu esse relacionamento abusivo, violento, né? Ela só começa a ligar, muitas vezes, a ficha quando ela saiu do relacionamento, que ela fala, gente, eu vivi um relacionamento abusivo. Isso eu vejo muito também. Muita gente que, enquanto estava com a pessoa, não tinha essa noção, até porque isso não era falado, isso não Aham. estava em pauta, né? Hoje olha para trás e fala, eu vivi um relacionamento bastante abusivo. A policial, a Pamela, né, que está sempre comigo, ela mesma sofreu durante um ano, ela teve um casamento, ela sofreu violência doméstica durante um ano. E aí ela não queria entrar na. Ela estava se tornando policial ali naquele mesmo período que ela estava casando com ele. Foi tudo junto, né? E aí ela foi transferida para a delegacia da mulher. E ela não queria, depois do casamento, logo depois, ela não queria de jeito nenhum. Porque ela estava com aquilo que ela não conseguia trabalhar aquele lado dela. Aquilo ficou e ela continuou a vida dela, tá? Logo no começo. Mas não teve jeito. Ela foi transferida e ela falou foi a melhor coisa, porque eu fui obrigada a ver coisas que eu vivi, graças a Deus me libertei. Hoje ela está casada de novo, mas muito complicado, né? Sim. Bom, Ela começou a ver depois, né? Isso acontece bastante. ela começou a ver depois. Ela teve que se separar para sacar que ela tava, o quanto ela estava sofrendo. Mas ele fez coisas loucas também. Complicado, né? Bom, vamos falar de relacionamento abusivo. O que é um relacionamento? Espera um pouquinho só que alguém mandou um recado aqui, perguntando, e se for ao contrário? O Alex Paulista está perguntando, e quando o caso é o contrário? Eu passei por tudo isso no relacionamento que tive há uns anos atrás. Então, no caso, né, ele é um homem, onde isso é muito difícil, porque a lei, a Maria da Penha, ela só cobre, ela só protege, no caso, a mulher. E Sim, isso a policial que falou, que não, eles não têm uma lei, infelizmente, que eu conheço um casal que é assim, a mulher ela é ditadora ali na relação e o cara vive há 30 anos com ela assim, de cabeça sim. baixa, numa tristeza imensa, né? Criar dependência emocional, controle, manipulação, cometer esse tipo de a violência patrimonial, enfim, essas violências que a gente vê mais contra, né, o gênero feminino, acontece. É exceção, mas acontece sim. Não tem a lei, né, que protege os homens desse tipo de violência. Acredito até por conta de ser mais exceção, né, do que regra, como é com a gente. Mas tem que buscar ajuda, tem que buscar a rede de apoio, porque os homens, né, que estão nessa relação também se sentem minados, né? É extremamente danoso. Usa às vezes o filho, às vezes a mulher usa a criança, o filho, para fazer todo esse jogo psicológico com o pai. É o que mais acontece. Já tive um outro amigo aqui também participando, falando, já vivi isso, Sol. E eu sei que ele viveu, porque, olha, ele está escrevendo mais alguma coisa aqui, ó. Passei exatamente por isso tudo. Foi muito humilhante. E difícil também, Alex, vocês terem que ir numa delegacia falar sobre isso. Porque é muito Isso que eu ia difícil, né?
inclusive, conversar com amigos, né, com essa rede de apoio que a gente tanto fala, para os homens, eles devem ter muito mais dificuldade, né? Pô, é que, olha que engraçado, né? Vou falar uma coisa muito louca aqui agora. Eu estou falando, no começo da nossa conversa, antes da gente entrar, de você entrar, eu estou falando de um serviço gratuito que tem aí, só mandando WhatsApp, né? De 1.500 mulheres que estão ajudando gratuitamente, psicólogas, advogadas, enfim, vítimas de violência. Agora, olha que engraçado. Por que isso? Porque a gente considera o homem mais forte que a mulher. Então, a mulher está precisando de apoio, então vamos fazer um trabalho para elas. Mas, no fundo, sei nem o que elas vão achar disso se tem alguém me ouvindo aqui dessa rede. Mas, no fundo, e os homens que passam por isso? Eles não têm apoio? Eles precisam desse apoio também. Então, parece até um sentimento machista dessas mulheres que vão ajudar as mulheres. Entende? Assim, É a quase visão que um eu tenho aqui. poder, mas na verdade a gente precisa delas, né? Porque existem muitas É, mulheres que são feministas, não as feministas, né? As feministas são aquelas que competem com os homens e que muitas vezes ajudam as mulheres feministas como nós, porque estão ali para bater de frente e compra briga, monta um projeto como esses, as feministas, para ajudar as feministas, né? Estou falando só de sim. uma linha de raciocínio, uma linhazinha muito tênue que tem aí, que é da cultura machista ainda embutida em nós, porque cadê o apoio para os homens? É que eu vejo que também, assim, os movimentos feministas, né, diferente do que você falou, né, feministas, os feministas, são movimentos para apoiar, para acolher mulheres, né, e não só as vítimas de violência, por exemplo. Vou até dar um exemplo para você entender mais ou menos onde eu quero chegar. Eu tenho um projeto, né, que eu trabalho, que também atende gratuitamente acolhimento para as mulheres que sofrem violência. Ele começou dessa forma, o projeto. Mas muitas pessoas que eu atendo nesse projeto, elas chegam para serem acolhidas por questões, por outras questões, não são por violência. Então, eu mesma já atendi pessoas com a expectativa de que iam me contar das violências que elas vivem, né, mulheres, e não. Né? Teve um caso, por exemplo, de uma mulher que estava sofrendo, enfim, que sofreu um aborto, que precisava muito ser acolhida por conta disso. E então, assim, é acolhimento para as mulheres, não necessariamente mulheres vítimas de violência, né? Então, as mulheres precisam desse acolhimento, porque também, por exemplo, falar de um tabu que é aborto, também elas não têm aonde falar, né? Um local apropriado para isso, enfim. Então, elas procuram esses meios para serem acolhidas também, né? E era um meio destinado para violência. Então, o que eu vejo é que os grupos feministas, isso que a gente está fazendo é para acolher a gente mesmo, para acolher mulheres. Não por conta de ser violência ou por conta de ser assuntos tabus, mas é para acolher mulheres. E sim, acho que seria interessante ter alguns canais criados, pode ser por mulheres também, para acolhimento de homens que sofrem violência. Eu vou pensar sobre isso. Viu, Alex? Eu vou pensar sobre isso, eu vou procurar me informar se existe algum grupo que apoie isso, que a gente não saiba. Eu vou me informar sobre isso. Eu acho extremamente importante. Até lembrando desse meu amigo que uma vez se colocou aqui, que eu lembrei dele e falei, nossa, realmente ele viveu. E é um cara, o nome dele é Paulo, extremamente doce, amável. Ele é enorme, cara altíssimo, tem quase, sei lá, quase 2 metros, forte, grande e uma pessoa de uma meiguice, de uma doçura. E sofreu na mão desta mulher, né? Então, normalmente, os agressores, tanto homens quanto mulheres, nesse caso, eles têm uma postura dominadora, né? E buscam sua vítima, que normalmente tem mais doçura aí para oferecer. Olha, eu estou Sim. preocupadíssima com o horário. Não sei que Uhum. horas são, porque se essa live parar, eu vou voltar. Não quero nem Não saber, vou porque a falar gente muito tem mais. coisa para falar aqui, tá? Olha, eu acho que eu vou acender uma luz aqui, porque eu estou ficando muito escura. Gente, fica um segundo comigo, vou só acender uma luz. Espera aí, rapidinho, tá?
Nunca fiz isso. Bom, vamos lá. Deixa eu ver que horas são, nem sei que horas são, gente. Se alguém puder me avisar, eu agradeço, tá? Tem horas aí, Aqui Juliana? 10 para 7. Que horas? 10 para 7. Não, não, faltam 11 minutos, Miguel. Não, pera um pouquinho, vamos lá. Outra coisa aqui, tá, gente? A gente não falou o que a gente. Qual o ciclo? Ó, quais são os sinais de um relacionamento abusivo? Olha, Juliana, você pode voltar comigo um outro dia? Já vou perguntar já, tá? Você faria uma Posso, outra live claro, comigo? Pra com gente, eu tranquilo. intercalo você, a gente faz um. Vamos Sim, fazer? vamos. A Vamos gente pode procurar escolher um fazer um tema, tema para né? os Um meninos? subtema. Oi? A gente pode escolher um subtema para continuar depois. Pode ser sim. Tá. Vamos falar, porque dessa vez eu interrompi muito você. Normalmente eu deixo os convidados falarem, mas dessa vez eu fiquei muito interessada. Não que eu não esteja interessada nas outras lives, tá, gente? Estou só falando que a gente acaba num dia, a gente acaba participando demais e acaba atrapalhando. Bom, quais são os sinais de um relacionamento abusivo? Bom, ó, resumindo, né? Ciúmes, né? E é sempre aqueles ciúmes que. O problema é que a gente pensa que ciúmes é demonstração de amor, né? Por isso que essa romantização do relacionamento abusivo acaba por encobrir tudo que é abusivo. Né? Então, assim, ciúmes, se ridicularizar, né? Te ridicularizar na rua por conta de ciúmes, é, enfim, isso tudo pensar que, porque preocupa demais, porque te ama demais. Não, isso é um sinal claro. Aqueles ciúmes, né, que te ridiculariza, que te expõe. Controle, que tem a ver com ciúmes, né? Porque quem tem ciúmes controla. O controle demasiado. Então, onde você vai, que hora você vai voltar. Não fala com tal pessoa, porque aquela pessoa não é boa para você. Aquela pessoa não faz bem para você. Acaba querendo afastar da família, né? Esse é outro sinal, o afastamento de outras pessoas. Esse é outro sinal, então afasta dessa amiga, porque acha que essa amiga vai, enfim, fazer ter alguma ação que vai afastar esse casal, afasta de uma mãe, de um pai, né, por ciúmes, por controle, Ele invasão de até mente às privacidade. vezes, né? Ele pode até falar, olha, a tua amiga fica me olhando, me dando mole, traz mais ela que não. Na verdade, ele está, de repente, jogando para que ela se isole cada vez mais, né? Exatamente. O discurso as pessoas podem atrapalhar nosso relacionamento, você está deixando as pessoas entrarem demais no nosso relacionamento, e aí a pessoa vai só se afastando dos amigos, vai se afastando da família, né? E chantagem. Chantagem é um dos sinais muito claros, assim. E ela começa bem, bem, assim, escondida, né? Olha, se você não for hoje na casa da sua mãe, né? E aí amanhã eu posso fazer aquilo que você me pediu. Se você me deixar ver seu celular, a gente pode viajar para praia. Enfim, chantagem, destruição da autoestima, né? E aí, quando essa pessoa, esse relacionamento já está mais maduro, não, né? Porque esse relacionamento não é maduro, um relacionamento assim, mas assim, com mais tempo de relacionamento, começa a destruir a autoestima dessa mulher. Então, mostrando para ela que ela tá feia, que o corpo dela não tá legal por algum motivo, que ela não vai conseguir ninguém tão bom quanto você, né? Quanto a pessoa, o abusador, e ela começa a acreditar nisso tudo. Né? Nós estamos falando de coisas antes da violência física, né? Sim, são os sinais que mostram que aquele relacionamento está se tornando abusivo. Olha E a só, invalidação, gente, prestem atenção, meninas e meninos. e a invalidação do sentimento, né? O que é Por isso? exemplo, você fala que não gostou de alguma coisa, não gostei disso que você fez, eu não gostei de como você respondeu tal coisa para mim, eu não gosto que você fale do meu corpo como você está falando, por exemplo. E aí o outro fala o quê? Ai, que mimimi, que bobagem. Ai, como você tá que dramalhão. Você é Viu, doida. gente? Não, isso acontece tanto, Juliana, com as pessoas. Acontece, eu já vi, já presenciei. Até humilhando na frente da gente, das pessoas.
Isso é uma coisa Exato. muito comum. Muito comum. Meninas, se Muito comum. vocês fazem isso, parem, por favor. Respeite a Arrasa, opinião, né? arrasa a mulher. Isso acaba, mulheres e homens, porque também tem mulheres que fazem isso com homens. Acaba com o ser humano. Entrar nesse ciclo, e é um ciclo que a gente chama, o relacionamento abusivo é um ciclo, né? É a lua de mel, então tá apaixonado, você é a mais especial, você é a única, você é linda, você é maravilhosa, você é perfeita, não vou te trocar por nada, nunca, meu Deus. E aí depois esse ciclo passa para o controle, né? Quero te controlar, eu gosto de você, então eu quero cuidar de você. Né? Então não sai, não vai, deixa eu ver seu celular, eu cuido de você, eu te busco, eu fico em cima de você o tempo inteiro. E aí, quando você começa a não gostar disso, a pessoa passa para as agressões sentimentais, né? A questão de detonar sua autoestima. Aí começa a detonação da autoestima e é difícil se reerguer, inclusive para sair do relacionamento. Uau! Correção, gente. Juliana, correção. Eu tô sem relógio aqui, eu esqueci. 18h55. 5. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta bem complexa que tem a ver com a sua área. Vamos lá. Voltando um pouco para a sua especialidade, que é a psicoterapia existencial, que parte do princípio que primeiro você existe e a essência vem a ser construída durante a vida, com aquilo que é essencial para você. Certo até agora? Como Sim. mulheres chegam ao ponto de não perceberem o risco de vida diante de vários indícios de seus parceiros agressivos, uma vez que a sobrevivência é um instinto essencial do ser humano? Complexa mesmo, mas muito boa a reflexão. A pergunta é reflexão. É eu mesmo. Eu vou tentar repetir ela rapidinho para ver se eu entendi, tá? O ponto que você quer chegar. Você disse que, como a essência é algo construído, né? Para existencialismo é isso mesmo, como a essência é algo que a gente vai construindo, né? A sua essência, o que é de fato bom para você. Como que mulheres não percebem que estão entrando num relacionamento abusivo? Seria isso? Não, que elas estão correndo risco de vida, uma vez que o instinto de sobrevivência é uma coisa que vem da essência, é essencial, porque você tinha falado para mim que a essência vem da palavra essencial. Então, que as É. pessoas vão vivendo e vão formando a essência dela com aquilo que ela considera essencial. Então, sobreviver é uma coisa essencial. Como Sim, ela sim. vive dentro de um relacionamento, que ela corre risco de vida sem perceber que ela, ou seja, que ela pode morrer dentro daquele relacionamento, uma vez que é essencial sobreviver. Cadê esse. Entende? Entendi, agora eu entendi. Só o que eu acho é o seguinte, o que eu acredito é o seguinte, ela não vê que ela pode morrer. Isso é um dos primeiros problemas que a gente tem. Todas as mulheres que sofreram feminicídio até hoje no mundo, se contar desde que o mundo é mundo, acredito que quase nenhuma sabia que ia morrer. Elas acham que o parceiro gosta muito, que o parceiro é descontrolado, mas que vai passar, né? Que elas vão conseguir, mesmo que elas queiram sair daquela relação, elas vão conseguir sair uma hora, que de fato a consumação do que ele ameaça ou do que parece que vai acontecer não vai acontecer. Elas não acreditam que elas vão passar por um feminicídio, por exemplo. Elas não têm essa consciência. Inclusive, muitas delas não têm consciência nem de que o relacionamento é abusivo. Nossa. Então, Elas aí acham que é característica. fica uma coisa a gente vai ter que botar isso aí, porque eu acho que fica uma coisa assim, não é, não, você não, eu não sei se eu estou entendendo, mas o essencial, a sua essência vem daquilo que é essencial para você durante a vida. Você vai formando a sua essência. É essencial sobreviver. Você tem que estar com aquele ligado, putz, sabe? O instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência não fica apurado em relação a um relacionamento. É muito louco isso. Mistura com o emocional demais, confunde, parece, né? Sim. Inclusive, essa Miguel que está falando aqui, ó, ele tem toda a razão.
pelo medo de perder o parceiro, pelo medo de perder aquele casamento, pelo medo de perder aquele status também, se submetem bastante, fingem que não vê, enfim. Finge que não vê. Aí eu concordo com isso. Porque você foi falando, eu fui lembrando de casos. Gente, eu não sei que horas são, que horas são. Um minuto. Só para terminar, eu já vi várias vezes a pessoa falando, ela faz denúncia. Estou correndo risco de vida, ela faz denúncia. Ela sabe que ela corre risco. Mas ainda assim, ela não corta o vínculo total, muitas vezes, né? Por Sim, sim. medo, por Muitas acreditar que vezes. lá no fininho ela não vai fazer, lá no fundinho não vai fazer isso, né? Olha só, 28 segundos. Gente, hashtag meu existir. É assim que você acha a Juliana. Meu amor, Sim. muito obrigada, a gente vai voltar. Obrigada, gostei muito e quero falar mais. Vamos falar mais, vamos conversar mais sobre isso. Eu vou te chamar. Obrigada, gente, por estar aqui com a gente, viu? Grande beijo. Faltam 3, 4, gente. Ai, Juliana, adorei. Bia, seja bem-vinda. Ronaldo, seja bem-vindo. Oi, Sol, Tudo bem, Juliana? tudo bem? E você? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Obrigada. Você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo um pouquinho. Deixa eu ver se é o meu volume aqui, peraí. Pode ser o meu volume. Tem um pouquinho de conexão também. E hoje aqui a gente não está com as melhores conexões aqui em casa, então pode ser isso também que está interferindo. Inclusive, já adianto que se cair, eu volto. Tá bom, ótimo. Mas eu tô ouvindo bem agora, tá legal. Acho que você deu uma aproximada, ficou melhor. Seja Isso. bem-vindo, obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço o convite e o espaço, assim, eu estava assistindo, quando você me chamou, eu estava assistindo algumas lives que você fez, né, com a policial, com a última psicóloga, que você me mandou aquele link, e eu tô achando muito interessante, você tá chamando mulheres que trabalham com isso, e Uhum, não também, né, como a vítima que você já chamou, e uhum. para cada um ter sua perspectiva, né, dar o seu contexto, dar seu ponto de vista, e eu tô achando isso fantástico, porque hoje o que a gente precisa é falar, porque ficou muito tempo sem esse diálogo, a gente ainda vive numa cultura de que violência é a física ou a sexual, né? E que se não tem isso, a gente tem como sair, a gente tem como largar o companheiro e também a visão de que a violência é em casa, doméstica, e não é só em casa. Nós mulheres sabemos que a gente Uhum. sofre, né, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um ambiente masculino, seja num bar, né? Ou seja, dentro de um trabalho, de uma empresa, enfim. Então, a gente sofre vários tipos de violência em diversos cenários assim sociais, não só dentro de casa. Então, eu acho bem importante isso que você está fazendo, porque eu acho que melhorar isso é trazer para a discussão. Porque lei a gente Sim, já tem, né, sim, Sol? Lei a gente já claro, tem. claro. Tem um psicólogo assistindo a gente aqui também, o Miguel Banducci. Ele é Ah, que legal. psicólogo. A Juliana, sabe, a ideia é aproximar esse tema para as pessoas, né? Então, assim, como eu sou uma pessoa da música, né? E nós que estamos sempre em evidência, a gente que está sempre em palco, nós somos formadores de opinião, sabe? Nós temos a responsabilidade bem grande aí, o que a gente coloca. Então, eu quis aproveitar essa oportunidade que eu tenho de fãs e amigos da música, ou essa vitrine que, mal ou bem, a gente da música tem, para poder falar, né? E eu acho esse assunto uma coisa extremamente grave. Desde que eu morava nos Estados Unidos, eu sempre lutei contra isso. É realmente algo que eu não admito. E Algo que eu pensam que isso acontece aqui também, né? Não sei se você reparou isso, morando lá e morando aqui. As pessoas pensam que é uma coisa mais de terceiro mundo, digamos assim. não, gente, não, que lá fora
É demais, é muito, é muito. A agressão lá, a violência doméstica, no caso, é muito grande. Então, eles falam direto, eles têm canais de televisão que é só sobre isso, direcionado, é o dia inteiro falando disso. Então, é sensacional essa parte deles, o que a gente, infelizmente, não tem aqui. Então, eu procurei Sim, a fazer gente da minha arte, né, mudar o ângulo um pouco e tentar aproveitar essa oportunidade desse trabalho para mostrar isso. E aproximar, porque o objetivo da gente é salvar vidas, né? Nós só temos sim, essa vida para viver. Então, você coloca uma mulher vivendo numa condição infeliz e ela fica ali, às vezes, a vida inteira, não dá, né? Então, a gente tem que se ajudar, né? Então, vamos lá. sim, Eu gostaria de que você falasse um pouquinho o que é a psicoterapia existencial. legal. Bom, dentro da psicologia, a gente tem várias abordagens de atendimento, né? De visões. E essa é uma delas, né? Na verdade, ela chama psicoterapia fenomenológica existencial, é um nome complicadinho. Assim Uhum. como tem psicanálise, assim como tem a psicoterapia comportamental, a psicoterapia humanista, a Gestalt, tem a fenomenológica existencial. Hum. E o que que é, né, uma psicoterapia fenomenológica existencial? O que que a diferencia das outras abordagens? Por exemplo, uma questão que você me trouxe, né, naquele nosso bate-papo anterior, ela acho que ela resume bem assim: a existência precede a essência. Então, Uhum. para a psicologia existencial, a gente trabalha, quando a gente fala em fenomenologia, a gente fala, eu vou trabalhar, né, na clínica o olhar fenomenológico, que é o quê? Como aquele ser humano se adapta, como ele vivencia, como ele existe, as formas que ele se constituiu até aqui e que dão essência para a vida dele, que dão sentido para a vida dele. As Isso experiências dele, né? exatamente, todas as experiências vividas, mas assim, o como ele se coloca no mundo, como ele se coloca no mundo, né? Então eu vou olhar para os fenômenos, por isso que chama fenomenologia, eu vou olhar para os fenômenos de como ele se coloca no mundo, para que ele se entenda, para que ele se conheça. Não tem um certo e um errado, não tem um caminho, não tem um norte, sabe? Isso que eu acho mais bacana, assim, não tem. E o existencialismo é o quê? É trazer a questão filosófica, um olhar filosófico para nossa existência. Então, questões extremamente existenciais que a gente trata e que a gente vê que incomodam muitas pessoas e vão continuar incomodando porque é inerente à nossa existência. Morte, luto, hum, suicídio, enfim, questões extremamente existenciais que as pessoas trazem, angústia. Angústia é uma questão Uhum. extremamente existencial e que tem diversos fatores, né? A angústia, ela está aí por diversos fatores. Um dos principais é levar uma vida inautêntica. Tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui, né? Porque uma vida inautêntica, a palavra é um pouco diferente do que o senso comum pensa sobre inautenticidade. É uma vida em que ela não está autêntica comigo, com o que eu, com os meus valores, com o que é autêntico para mim, para a Juliana, para só. Para a pessoa, né? Então, assim, ela Sempre tá, ou seja, ela é viver dentro de um padrão, talvez, da sociedade, né? E ela não se adapta no padrão da sociedade. Ela não é, então, ela não se encaixa nesses lugares. Então, é isso que você está querendo dizer? exatamente isso. E ela não Uhum. sabe, né? A gente não sabe por, a gente sente às vezes um incômodo, a gente sente um sofrimento mesmo, né, existencial, e a gente não sabe muito por quê. É um buraco. Tem muitas queixas que os pacientes trazem que eu acho que resume muito bem isso. Eu não consigo me completar. Cada hora é uma coisa. Então, assim, eu queria me casar, eu me casei, eu queria ter um filho, eu tive, eu queria me formar, eu me formei, eu queria, enfim, montar uma banda, eu montei, eu queria viajar, eu viajei. Mas tem um buraco ali, tem um negócio ali que não sai. Essa é uma questão, é uma angústia, né?
por questões existenciais e que têm que ser olhadas, principalmente por uma vida afastada do que é autêntico para a gente. Então, não necessariamente essa pessoa queria ter essa vida de fato, e foi muito no modo automático, né? Então, talvez essa vida não seja autêntica para todo mundo. Esse modelo de vida, né, talvez não seja bom para todo mundo. Juliana, você está falando, eu vou falar sinceramente, quando eu fui procurar saber o que era isso, psicoterapia existencial, né? Eu não sabia que isso existia. E me fez entender, e é maravilhoso. Eu fico até emocionada, porque me fez entender o ponto de vista de outras pessoas muito próximas a mim, que vivem eterno conflito, porque não se encaixam na sociedade, elas buscam, elas não ficam felizes com as regras de hoje, elas querem coisas diferentes, e a gente está ali criticando elas, e na verdade elas podem estar certas, né? Nesta visão, elas estão procurando aquilo que completa, que as deixa realmente felizes. É o que você falou agora. Queria uma banda, eu montei a banda. Eu queria casar, acabei casando com o primeiro que apareceu. E acaba fazendo tudo, mas não estou preenchida, não sou completa, né? E isso é Sim. muito sério, porque nós temos essa vida para viver e a gente tem que buscar essa felicidade aí. Que é possível, uma vez que você se aceita, né? Se aproximar de nós mesmos, né? De se aproximar do que nosso, né? Nos apropriar do que é nosso. Ah, mas é muito difícil, né? Os pacientes falam, mas eu Obrigada, não sei Alex. quem eu Desculpa, o Alex está falando que ele adora os temas que a gente está abordando. Obrigada, Alex. sou. Que ótimo. Eu não estou conseguindo ler aqui embaixo muito bem. Eu vou até baixar aqui, que eu estou com um negocinho para segurar. Então, a gente precisa se aproximar da gente, Sol. Assim, eu vejo os pacientes muito distantes de si mesmos. As pessoas já chegam no consultório com uma angústia muito grande, de muito tempo de uma vida inautêntica, e é difícil se aproximar de si mesmo, se conhecer. Porque se aproximar de si mesmo é o quê? Se conhecer, né? O que de fato é bom para a Sol, o que de fato aproxima a Sol dela mesma E e que só a talvez não Sol seja sabe. Aí é que tá. Só a só pessoa sabe. Não é a exatamente que sociedade. eu falo muito na terapia. Eu falo assim, você está aqui e eu não tenho a resposta. Ninguém tem, nenhum psicólogo tem a resposta, nenhuma abordagem vai ter a resposta. Eu estou aqui para poder construir um caminho com você. Eu vou facilitar o seu caminho. Eu vou te Eu estou mostrar. apaixonada por isso. Estou apaixonada por isso já. Estou É, achando é, é, maravilhoso. É bem isso, eu vou facilitar o seu caminho. Por isso que não tem certo e errado, por isso que não tem julgamento, por isso que não tem um caminho, né? Por mais que a gente tenha uma cultura, né, judaico, cristã, ocidental, claro, ela norteia nosso modelo de pensamento, não tem como. Mas ainda assim, essa abordagem, a proposta dela é justamente essa. O psicólogo não tem a receita do bolo da Sol. Porque se você servisse a receita do bolo da Sol, servisse para o João, para o Ronaldo e para o Bruno, tava ótimo, mas não serve. Serve para Sol. Né? Eu vou construir junto com você a sua receitinha, digamos assim, que não é muito uma receita, porque a vida a existência não é linear, né? Mas é a sua forma de vida, né? Que às vezes é muito afastada do Sensacional. padrão. E aí essas pessoas são enfim, né? Aí começam a sofrer uma série de represálias da sociedade quando elas estão muito afastadas desse padrão. Exatamente. E, por exemplo, linkando esse assunto com a violência, eu estou achando isso, tá? Muitas mulheres, então, se casam com um cara, mantêm um casamento por conta da sociedade. Isso não é uma coisa que ela tenha noção, né? Isso é uma coisa que ela vive aquilo, né? Então, ela mantém um casamento por conta da sociedade e ela nunca vai ser feliz. Ou pode ser até uma relação, mesmo não sendo uma relação violenta, tá? Estou falando de uma relação qualquer. Violenta, então, ela não larga aquilo porque a crítica que ela mesma tem diante foi embutida nela, né? Mas não é a realidade dela. Na verdade, talvez não seja, com certeza não é aquilo que ela quer. Aquilo não pode ser um relacionamento.
sadio, né? Um Sim. relacionamento abusivo, né? Aham. A gente vive, né? Isso que eu acabei de falar, a nossa cultura, né? Ocidental, enfim, a gente vive uma ideologia patriarcal é, muito antiga, né? Assim, desde muito tempo, desde que o mundo é mundo, principalmente na nossa sociedade. E o que essa ideologia coloca pra gente desde pequenininha, né? Na verdade, o que é, né, essa ideologia? Vamos lá, o que é a ideologia patriarcal, que hoje em dia muito se fala? É a ideologia de que as mulheres devem ser submissas às vontades dos homens. Falando assim, parece, nossa, mas não é assim. Mas é assim. Mudou, melhorou, avançamos, conquistamos muitas coisas, mas é assim. Então, assim, desde pequena, a gente já, se você reparar, né, antigamente muito mais, hoje ainda assim, infelizmente. Um pai tem uma menina, por exemplo. Quais são as piadinhas? Nossa, que linda! Você vai ter que andar armado quando ela crescer. Nossa, se preparem, porque quando ela crescer, nossa, que menina linda! E quais são as brincadeiras com o menino homem, né? O menino que criança é o quê? Vai ser jogador de futebol, vai fazer luta, vai fazer, enfim. Então, a gente é sempre, desde pequena, né? Essa cultura nos leva a querer o quê? Agradar aos homens. Então a gente tem que ser bonita, a gente tem que seguir um padrão. Eles já olham a gente com esse olhar. Ó, quando você crescer, você parece que vai ser bonita. E isso para eles é muito, para essa sociedade nossa é muito importante, né? A mulher ser bonita, porque se não for bonita vai ser o quê também? Né? Uma boa profissional? Você não pensa isso quando é criança, você pensa no É menino, mas não na verdade. menina. É. Então assim, ainda hoje é muito presente assim esse olhar para gente enquanto infelizmente. Eu sempre falo nas lives, primeiro que eu adoro que os meninos venham para as lives, eu adoro, porque é muito importante. Muitas vezes eu falo para eles, às vezes vocês não têm, e eu tenho certeza que não mesmo, não têm a noção de que o que vocês fazem é uma violência à mulher, porque vocês cresceram assim, foram moldadas. Tanto que tem um monte de mulher, a nossa grande maioria, nós somos machistas também, porque Sim, nós sim, a crescemos gente dentro desse movimento. Então, é importante a gente ouvir, é importante a gente acordar. É quase um trabalho de caridade com vocês mesmos, sabe? Fala, pera um pouquinho, o que está acontecendo, cara? É real? Isso magoa mesmo as meninas? Nem elas sabem disso, mas elas vão formando incompletas? É isso? É real isso? É real. Então, é uma coisa muito séria que a gente precisa olhar, porque sair dessa cultura entranhada dentro da gente é muito difícil. Tem que ter um trabalho sim. com todo A gente mundo. já E logo, rápido, né? Porque exatamente, vai demorar? exatamente. Vai demorar. Sair disso, né? Mas é Sim, é um assim, caminho. plantando sementinha. Exatamente, a Oi? gente faz isso. Se você pensar só, a gente está fazendo isso ultimamente. Ultimamente não, já tem um tempo, né? A gente está fazendo isso com a questão racista, né? Com a questão do racismo, né? No mundo, não é só no país. Então, assim, o que é isso? Antigamente podia piada, né? Antigamente a gente podia usar termos que hoje a gente não pode usar. A gente tem que Uhum. aprender, reaprender a falar, reaprender a olhar para o outro, reaprender a olhar para a gente, para nossa cultura racista. E como é que está sendo essa construção? Complicada. Tem que corrigir o amigo na mesa, tem que corrigir o marido, a mulher, com uma piadinha, com uma colocação ali que não soou legal. Eu vejo que nesse assunto, nesse tema que a gente está falando, é a mesma coisa. É um tema delicado, porque é de uma construção muito antiga, né? Nossa ideologia patriarcal, e não é de uma hora para outra, mas corrigir, olha, se você falar isso, a gente se sente mal, porque a gente pensa que a gente é só isso. Troca por essa frase. Não trata assim uma menina, não trata assim uma mulher. Então, é igual a questão racista hoje. É corrigir o É. amigo, É é que parar com a virou piada. lei. Virou lei, você não pode falar X coisa para os. Qualquer coisa que tenha um foco, um direcionamento preconceituoso, você não pode falar que é lei. A mesma coisa vai ter que acontecer com a mulher. Você não pode mais falar isso para ela,
Porque virou lei agora. Se você falar, você vai preso. Porque só assim o ser humano, quando ele é coibido, é que ele aprende. Porque a gente, ao mesmo tempo a gente consegue entender que aquilo está entranhado dentro deles, mas quanto mais a gente fala, mais a gente elucida as pessoas, mais a coisa tem que. Eu já tive amigas falando para mim, Sol, eu não perco uma live sobre violência doméstica, porque eu estou começando a sacar que eu estou vivendo isso em casa. Mas não assim uma mulher tão agressiva, sofre. Mas tá, mas estou. Então muda, Sim, porque às vezes o seu marido não tem essa consciência. exatamente. Conversa com ele. E a violência nunca começa, é muito difícil começar com a física, do nada. Do nada, uma mulher sofre uma agressão física. Ela já começou antes com algum tipo de agressão. A agressão, por exemplo, patrimonial que não se fala. Ela é muito comum. Ela é muito comum. Ela é tão comum quanto a psicológica. Né? Os homens, eles querem controlar o dinheiro, eles querem controlar o financeiro como represália, muitas vezes, como chantagem, né? Como é que Eles dá um querem. exemplo para mim? Vamos falar de cada violência. As violências eu já falei, eu não fiz nenhuma das perguntas que eu ia te fazer aqui, porque já surgiu, a gente foi entrando no assunto que acabou que. Mas já que a gente está falando disso aí, eu tenho uma pergunta sobre isso. Vamos começar por aí. Olha só. Na Lei Maria da Penha estão previstos 5 tipos de violência: a física, a sexual, a moral, patrimonial e psicológica. Eu queria que você explicasse sobre os tipos da violência e as consequências da violência psicológica dentro de cada uma delas. Porque a violência psicológica está dentro de todas as outras violências, né? Então, eu queria que você Sim. falasse, vamos começar pela patrimonial. O que é, pode dar exemplo, e explicar para a gente um pouquinho como funciona a psicológica dentro da patrimonial. A violência patrimonial, o que que é, né? O que que ela é? Ela é quando o parceiro, por uma represária, por uma chantagem, para causar uma violência em você, para que você fique, né, perplexa com aquilo, para que você tenha medo, ele causa algum dano em patrimônio, e no seu patrimônio, né? Seja num dinheiro que vocês têm guardado numa conta conjunta, numa poupança, enfim, gasta esse dinheiro, seja danificando alguma coisa que você goste, não precisa ser valor, pode ser emocional, um quadro que você gosta, uma imagem que você goste, né? Hum, Destruição de algum bem seu. Então, tem também o controle do dinheiro, né? Eu vou dar até esse exemplo, um exemplo clínico mesmo, assim, uma pessoa, né? Ela já é uma senhora de 60 e poucos anos, 62, 63, se não me engano. Então, assim, ela não tem. Ela já vem de um casamento naqueles moldes mais antigos, né? E uma das coisas a primeira coisa que o marido fez, na verdade, nesse mesmo exemplo, eu posso dar o exemplo de todas as violências que ele já fez, porque ele já fez de todas. A primeira coisa que ele já fez foi falar para ela o seguinte: se você sair de casa, eu não vou te dar mais R$ 1. E bloqueou a conta de banco. Isso acontece muito. Isso acontece tanto quanto a psicológica, mas a gente fala pouco, porque as mulheres também não entendem que isso é uma violência. Elas acham que é briga, que é picuinha, que é. Não, é violência. E tá na lei, né? olha só, hein? Quer dizer, ela não pode nem sair para trabalhar, porque se você sair de casa, eu tiro dinheiro, quer dizer, não tem nem dinheiro para ir para trabalhar, para ir trabalhar, Exatamente. Isso né? acontece. Certo. Uhum. E psicologicamente, o que que isso causa nela? No caso, numa situação como essa. A impotência, né? Que ela não é capaz, que ela não vai conseguir sair desse relacionamento, né? Dependência. A dependência aumenta muito mais quando acontece uma violência patrimonial, dependendo do que, né? Assim, bloquear dinheiro, poxa, bloquear o dinheiro dela, né? Seja dela porque ela ganhou esse dinheiro, ou seja dela porque é o dinheiro da família, o dinheiro do casal, né? Isso Foi é uma coisa de comum acordo, acordo mesmo, mas não nesse nível, né? Mas o casal fala, ó, eu cuido da finança, você cuida disso aqui. Se for uma coisa legal, sabe? De comum acordo, ó, preciso de dinheiro para não sei aonde. Nós estamos, tudo bem, nós estamos falando de coisas que um lado não está feliz, né?
Então, se você Sim, está vendo, principalmente a mulher, no caso, que ela não está feliz, ou mulher, ou. Porque, assim, a lei Maria da Penha ela se estende até para a pessoa que ela se entenda como gênero mulher. Então, pode ser um casal de gays, vamos chamar assim, dois homens, por exemplo, onde um deles se sinta como mulher. A Maria da Penha, a lei Maria da Penha, protege ela e cobre ela em relação a isso. Então, o importante é que aquele que se sente mulher, o gênero mulher, ela tem que observar situações como essa, porque ela não tem como crescer se ela é tolhida dessa forma, né? Financeiramente. E fica na mão do cara, né? E vai se sentindo cada sim. vez mais submissa. Cada vez mais E a submissa. moral? E a violência moral? A violência moral é outra que acontece bastante também. Na verdade, todas elas acontecem muito, mas é que é muito pouco falada, né? A moral é muito pouco falada, assim como a patrimonial. A Uhum. moral é toda calúnia, toda difamação, injúria, né? Configura injúria, inclusive, que o homem, o companheiro, começa a fazer com a companheira quando ela quer separar, quando ela quer dar um tempo, quando ela quer repensar, quando ela, enfim. Toda vez que ele se sente ameaçado e que ameaça esse domínio da relação que ele tem, é, e que ele vê que já não está dando mais, que tudo que ele fazia para manter aquele controle e aquela manipulação não está dando mais certo, e a mulher quer sair e demonstra claramente que quer sair, e começa a mexer os pauzinhos dela para sair, ele começa a caluniar e a difamar. Então, Quer dizer, assim, ele ela me fala traiu. mentiras sobre ela para os outros, para ela, confundindo ela. O que acontece com o psicológico dela em relação a isso? Fica muito assim, as mulheres que já estão nessa situação não começa do nada, né, Sol? Então, assim, elas já têm uma fragilidade emocional muito grande. E para elas terem tomado a atitude de sair dessa relação, já foi um caminho ali que elas já tiveram que sofrer e pedir ajuda. Nunca é fácil sair dessa relação. Uma das características que a gente vê é que desse tipo de relação abusiva não é fácil sair. Isso é quase que É. unânime, A assim. violência sexual, que eu acho uma coisa assim muito delicada dentro de um casal, como, cara, essa é uma das coisas que eu fico bem confusa até, sabe? Um casal, estabelecido casal, como, como que ela pode provar que ela está vivendo uma violência sexual? É Isso, complicado. Não, todas elas, né, que não sejam a física é a mais fácil, né? Elas são é, difíceis de provar. Então, assim, tem que o quanto antes reunir provas e pedir ajuda para a rede de apoio. Tem que ter uma rede de apoio, isso é muito importante, né? Não pode ter vergonha. Mas, enfim, a mas, sexual. Juliana, me dá um exemplo de violência sexual. A sexual, ela tem vários exemplos, assim, são coisas absurdas, né, que parece que não acontece, mas acontece. Inclusive, tem exemplos de pacientes também que já me contaram esses casos. A que mais eu já ouvi é ter que se submeter a fazer algum ato sexual que você não queira. Não é nem só fazer o ato sexual, é fazer alguma coisa que você não está à vontade para fazer. Não é negar o ato sexual em si. Esse também, claro, né? O sexo tem que ser consentido até dentro do casamento. Mas é você ser submetida a fazer alguma coisa que você não queira sexualmente. Isso é uma violência sexual. Outra comum e que acontece com meninas jovens, essa. É você ser proibida de tomar anticoncepcional. Você ser forçada a não tomar anticoncepcional. Olha Essa só, vou te fazer uma pergunta, não sei se você vai saber me dizer isso, tá? Inclusive, vou trazer uma vítima aqui e ela vai falar sobre isso, que ela já comentou. E é a mesma coisa que levou uma outra pessoa, infelizmente, a se suicidar, que eu conheci, pelo mesmo motivo. Mas eu não sei se isso aí se encaixa na violência sexual. Essas duas pessoas, a que se foi e uma que vai fazer comigo uma live, elas falaram para mim, ambas, que
elas eram obrigadas a aceitar o marido trazer uma prostituta para dentro de casa e ter essa relação com eles, entendeu? Se encaixa na sexual, né? Sim, total. Você está tendo, inclusive, que, como observadora, né? Você observar algum tipo de ato sexual, se submeter, E né? elas Na não verdade, a parte. participavam. Uma delas não participava. Ela era obrigada a aceitar. Só isso. Não participava. Mas é um tipo de participação, né? Ou você participa Não, atuando. eu quis dizer do ato, né? Do ato. Ele ia lá, trazia para dentro de casa, ela tinha que aceitar aquilo ali acontecer. É, é uma violência sexual, né? Também, né? Muito psicológica, claro, porque isso é para abalar mesmo, mas é também sexual, É né? tão psicológica que a pessoa que eu conheci se matou por conta Porque disso. a psicológica, né, agora já emendando na psicológica, ela é todo ato que humilhe, né? Que te humilhe, que te constranja. Imagina o constrangimento dessa mulher que você está contando, né? Desse caso. Então, assim, é um constrangimento enorme. Então, isso é violência psicológica. É te colocar em constrangimento na frente das pessoas, na frente de familiares, nessa situação que você acabou de contar. É, enfim, a psicológica é você se sentir vigiada, é você se sentir chantageada, explorada, ridicularizada. Tudo que você fala não tá bom, não presta, é, você não é boa o suficiente, né? Tem uma questão também na psicológica que acontece muito e é muito antiga. Eu vejo isso acontecer há muito tempo, assim, inclusive em filmes antigos, né, que mostram realidades bem machistas. Tem, o termo em inglês é gaslighting, que é o quê? O homem manipula de uma forma os fatos que faz com que a mulher se sinta, comece a duvidar da sua sanidade mental. Né? Então, por exemplo, uma informação ou um caso que aconteceu e ele sempre, na verdade, ele está sempre minando, né? Minando essa mulher. Então, quando ele fala, não, você entendeu errado, não foi isso que aconteceu. Não, você viu errado, não tem nada disso, você tá doida, você tá maluca? Isso é uma coisa que acontece muito e que as mulheres que já estão nessa relação, que já não conseguem olhar, né, de uma forma saudável para o que elas estão passando para elas mesmas, elas começam a duvidar da própria sanidade mental. Putz, será que ele está certo? Será que eu não estou com problema? Será que eu não Nossa, estou, né? Então, isso acontece bastante também. A violência psicológica é desastrosa, assim, ela é. você vive a vida inteira com aquilo ali. Você pode até separar, conseguir separar, mas quem disse que você vai se libertar daquilo tudo que você criou naquele relacionamento que às vezes durou um ano? Sim, e uma coisa que eu vejo também acontecer bastante só, a pessoa que viveu esse relacionamento abusivo, violento, né? Ela só começa a ligar muitas vezes a ficha quando ela saiu do relacionamento, que ela fala, gente, eu vivi um relacionamento abusivo. Isso eu vejo muito também. Muita gente que, enquanto estava com a pessoa, não tinha essa noção, até porque isso não era falado, isso não Aham. estava em pauta, né? Hoje olha para trás e fala, eu vivi um relacionamento bastante abusivo. A policial, a Pamela, né, que está sempre comigo, ela mesma sofreu durante um ano, ela teve um casamento, ela sofreu violência doméstica durante um ano. E aí ela não queria entrar na. Ela estava se tornando policial ali naquele mesmo período que ela estava casando com ele. Foi tudo junto, né? E aí ela foi transferida para a delegacia da mulher. E ela não queria, depois do casamento, logo depois, ela não queria de jeito nenhum. Porque ela estava com aquilo que ela não conseguia trabalhar aquele lado dela. Aquilo ficou e ela continuou a vida dela, tá? Logo no começo. Mas não teve jeito. Ela foi transferida e ela falou foi a melhor coisa, porque eu fui obrigada a ver coisas que eu vivi, graças a Deus me libertei. Hoje ela está casada de novo, mas muito complicado, né? Sim. Bom, Ela começou a ver depois, né? Isso acontece bastante. ela começou a ver depois. Ela teve que se separar para sacar que ela estava, o quanto ela estava sofrendo. Mas ele fez coisas loucas também. Complicado, né? Bom, vamos falar de relacionamento abusivo. O que é um relacionamento? Espera um pouquinho só, que alguém mandou um recado aqui, perguntando, e se for ao contrário? O Alex Paulista está perguntando, e quando o caso é o contrário?
Eu passei Eu por conto. tudo isso no relacionamento que tive há uns anos atrás. Então, no caso, né, ele é um homem, onde isso é muito difícil, porque a É, lei, a Maria da Penha, ela só cobre, ela só protege, no caso, a mulher. E sim, isso a policial que falou, que não, eles não têm uma lei, infelizmente, que eu conheço um casal que é assim, a mulher ela é ditadora ali na relação e o cara vive há 30 anos com ela assim, de cabeça sim. baixa, numa tristeza imensa, né? Criar dependência emocional, controle, manipulação, cometer esse tipo de a violência patrimonial, enfim, essas violências que a gente vê mais entre contra, né, o gênero feminino, acontece. É exceção, mas acontece sim. Não, não tem a lei, né, que protege os homens desse tipo de violência. Acredito até por conta de ser mais exceção, né, do que regra, como é com a gente. Mas tem que buscar ajuda, tem que buscar a rede de apoio, porque os homens, né, que estão nessa relação também se sentem minados, né? É extremamente danoso. Usa às Então, vezes o filho, às vezes a mulher usa a criança, o filho, para fazer todo esse jogo psicológico com o pai. É o que mais acontece. Já tive um outro amigo aqui também participando, falando, já vivi isso, Sol. E eu sei que ele viveu, porque, olha, ele está escrevendo mais alguma coisa aqui, ó. Passei exatamente por isso tudo. Foi muito humilhante. E difícil também, Alex, é a gente, vocês terem que ir numa delegacia falar sobre isso. Porque é é muito isso que eu ia difícil, falar. né? Inclusive, conversar com amigos, né, com essa rede de apoio que a gente tanto fala, para os homens, eles devem ter muito mais dificuldade, né? Pô, é que, olha que engraçado, né? Vou falar uma coisa muito louca aqui agora. Eu estou falando, no começo da nossa conversa, antes da gente entrar, de você entrar, eu estou falando de um serviço gratuito que tem aí, só mandando WhatsApp, né? De 1.500 mulheres que estão ajudando gratuitamente, psicólogas, advogadas, enfim, vítimas de violência. Agora, olha que engraçado. Por que isso? Porque a gente considera o homem mais forte que a mulher. Então, a mulher está precisando de apoio, então vamos fazer um trabalho para elas. Mas, no fundo, sei nem o que elas vão achar disso se tem alguém me ouvindo aqui dessa rede. Mas, no fundo, e os homens que passam por isso? Eles não têm apoio? Eles precisam desse apoio também. Então, parece até um sentimento machista dessas mulheres que vão ajudar as mulheres. É, Entende? assim, É a quase visão que um eu tenho disso poder, é quase um... Mas, na verdade, a gente precisa delas, né? Porque existem muitas é, mulheres que são feministas, não as feministas, né? As feministas são aquelas que competem com os homens e que muitas vezes ajudam as mulheres feministas, como nós, porque estão ali para bater de frente e compra a briga, monta um projeto como esses, as feministas, para ajudar as feministas, né? Estou falando só de sim. uma linha de raciocínio, uma linhazinha muito tênue que tem aí, que é da cultura machista ainda embutida em nós, porque cadê o apoio para os homens? É que eu vejo que também, assim, os movimentos feministas, né, diferente do que você falou, né, feministas, os feministas, são movimentos para apoiar, para acolher mulheres, né, e não só as vítimas de violência, por exemplo. Vou até dar um exemplo para você entender mais ou menos onde eu quero chegar. Eu tenho um projeto, né, que eu trabalho, que também atende gratuitamente acolhimento para as mulheres que sofrem violência. Ele começou dessa forma, o projeto. Mas muitas pessoas que eu atendo nesse projeto, elas chegam para serem acolhidas por questões, por outras questões, não são por violência. Então, eu mesma já atendi pessoas com a expectativa de que iam me contar das violências que elas vivem, né, mulheres, e não. Né? Teve um caso, por exemplo, de uma mulher que estava sofrendo, enfim, que sofreu um aborto, que precisava muito ser acolhida por conta disso. E então, assim, é acolhimento para as mulheres, não necessariamente mulheres vítimas de violência, né? Então, as mulheres precisam desse acolhimento, porque também, por exemplo, falar de um tabu que é aborto, também elas não têm
aonde falar, né? Um local apropriado para isso, enfim. Então, elas procuram esses meios para serem acolhidas também, né? E era um meio destinado para violência. Então, o que eu vejo é que os grupos feministas, isso que a gente está fazendo é para acolher a gente mesmo, para acolher mulheres. Não por conta de ser violência ou por conta de ser assuntos tabus, mas é para acolher mulheres. E sim, acho que seria interessante ter alguns canais criados, pode ser por mulheres também, para acolhimento de homens que sofrem violência. Eu vou pensar sobre isso. Viu, Alex? Eu vou pensar sobre isso, eu vou procurar me informar se existe algum grupo que apoie isso, que a gente não saiba. Eu vou me informar sobre isso. Eu acho extremamente importante. Até lembrando desse meu amigo que uma vez se colocou aqui, que eu fiquei, lembrei dele, e falei, nossa, realmente ele viveu. E é um cara, André Paulo, extremamente doce, amável. Ele é enorme, cara altíssimo, tem quase, sei lá, quase 2 metros, forte, grande e uma pessoa de uma meiguice, de uma doçura. E sofreu na mão desta mulher, né? Então, normalmente, os agressores, tanto homens quanto mulheres, nesse caso, eles têm uma postura dominadora, né? E buscam sua vítima, que normalmente tem mais doçura aí para oferecer. Olha, eu estou preocupadíssima com o horário. Não sei que horas são, porque se essa live parar, eu vou voltar. Não quero nem saber, porque a gente tem coisa para falar aqui, tá? Olha, eu acho que eu vou acender uma luz aqui, porque eu estou ficando muito escura. Gente, fica um segundo comigo, vou só acender uma luz. Peraí, rapidinho, tá? Nunca fiz isso. Bom, vamos lá. Deixa eu ver que horas são, nem sei que horas são. Gente, se alguém puder me avisar, eu agradeço, tá? Tem horas aí, Aqui, Juliana? 10 para 7. Que horas? 10 para 7. Não, não, faltam 11 minutos, Miguel. Não, pera um pouquinho, vamos lá. Outra coisa aqui, tá, gente? A gente não falou o que a gente. Qual o ciclo? Ó, quais são os sinais de um relacionamento abusivo? Olha, Juliana, você pode voltar comigo um outro dia? Já vou perguntar já, tá? Você faria uma Posso, outra live claro, comigo? Pra com gente, eu tranquilo. intercalo você, a gente faz um. Vamos Sim, fazer? vamos. A Vamos gente pode procurar escolher um, fazer um tema para né, os um meninos? subtema. Oi? A gente pode escolher um subtema para continuar depois. Pode ser sim. Tá. Vamos falar, porque dessa vez eu interrompi muito você. Normalmente eu deixo os convidados falarem, mas dessa vez eu fiquei muito interessada. Não que eu não seja interessada nas outras lives, tá, gente? Estou só falando que a gente acaba num dia, a gente acaba participando demais e acaba atrapalhando. Bom, quais são os sinais de um relacionamento abusivo? Bom, ó, resumindo, né? Ciúmes, né? E é sempre aqueles ciúmes que. O problema é que a gente pensa que ciúmes é demonstração de amor, né? Por isso que essa romantização do relacionamento abusivo acaba por encobrir tudo que é abusivo. Né? Então, assim, ciúmes, se ridicularizar, né? Te ridicularizar na rua por conta de ciúmes, é, enfim, isso tudo pensar que, porque preocupa demais, porque te ama demais. Não, isso é um sinal claro. Aqueles ciúmes, né, que te ridiculariza, que te expõe. Controle, que tem a ver com ciúmes, né? Porque quem tem ciúmes controla. O controle demasiado. Então, onde você vai, que hora você vai voltar. Não fala com tal pessoa, porque aquela pessoa não é boa para você, aquela pessoa não faz bem para você. Acaba querendo afastar da família, né? Esse é outro sinal, o afastamento de outras pessoas. Esse é outro sinal, então afasta dessa amiga, porque acha que essa amiga vai, enfim, fazer ter alguma ação que vai afastar esse casal, afasta de uma mãe, de um pai, né, por ciúmes, por controle, Ele invasão de até mente às privacidade. vezes, né? Ele pode até falar, olha, a tua amiga fica me olhando, me dando mole, traz mais ela que não. Na verdade, ele está, de repente, jogando para que ela se isole cada vez mais, né? Exatamente. O discurso as pessoas podem atrapalhar nosso relacionamento, você está deixando as pessoas entrarem demais no nosso relacionamento, e aí a pessoa vai só se afastando dos amigos, vai se afastando da família, né?
E chantagem. Chantagem é um dos sinais muito claros, assim. E ela começa bem, assim, escondida, né? Olha, se você não for hoje na casa da sua mãe, né? E aí amanhã eu posso fazer aquilo que você me pediu. Se você me deixar ver seu celular, a gente pode viajar para praia. Enfim, chantagem, destruição da autoestima, né? E aí, quando essa pessoa, esse relacionamento já está mais maduro, não, né? Porque esse relacionamento não é maduro, um relacionamento assim, mas assim, com mais tempo de relacionamento, começa a destruir a autoestima dessa mulher. Então, mostrando para ela que ela tá feia, que o corpo dela não tá legal por algum motivo, que ela não vai conseguir ninguém tão bom quanto você, né? Quanto a pessoa, o abusador, e ela começa a acreditar nisso tudo, né? Nós estamos falando de coisas antes da violência física, né? Ah, sim, são os sinais que mostram que aquele relacionamento vai se tornar, está se tornando abusivo. Olha E a só, invalidação, gente, prestem atenção, meninas e meninos. e a invalidação do sentimento, né? O que é Por isso? exemplo, você fala que não gostou de alguma coisa, não gostei disso que você fez, eu não gostei de como você respondeu tal coisa pra mim, eu não gosto que você fale do meu corpo como você tá falando, por exemplo. E aí o outro fala o quê? Ai, que mimimi, que bobagem. Ai, como você tá drama, que dramalhão. Você é Viu, doida. gente? Não, isso acontece tanto, Juliana, com as pessoas. Acontece, eu já vi, já presenciei, até humilhando na frente da gente, das pessoas. Isso é uma coisa Uhum. muito comum. Muito comum, Meninas, se muito comum. vocês fazem isso, parem, por favor. Respeite a opinião, né? Arrasa a mulher. Isso acaba, mulheres e homens, porque também tem mulheres que fazem isso com homens. Acaba com o ser humano. Entrar nesse ciclo, e é um ciclo que a gente chama, o relacionamento abusivo é um ciclo, né? É a lua de mel, então tá apaixonado, você é a mais especial, você é a única, você é linda, você é maravilhosa, você é perfeita, não vou te trocar por nada, nunca, meu Deus. E aí depois esse ciclo passa para o controle, né? Quero te controlar, eu gosto de você, então eu quero cuidar de você, né? Então não sai, não vai, deixa eu ver seu celular, eu cuido de você, eu te busco, eu fico em cima de você o tempo inteiro. E aí, quando você começa a não gostar disso, a pessoa passa para as agressões sentimentais, né? A questão de detonar sua autoestima. Aí começa a detonação da autoestima e é difícil se reerguer, inclusive para sair do relacionamento. Uau! Coração, gente. Juliana, coração. Eu tô sem relógio aqui, eu esqueci. 18h55. 5. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta bem complexa que tem a ver com a sua área. Vamos lá. Voltando um pouco para a sua especialidade, que é a psicoterapia existencial, que parte do princípio que primeiro você existe e a essência vem a ser construída durante a vida, com aquilo que é essencial para você. Certo até agora? Como Sim. mulheres chegam ao ponto de não perceberem o risco de vida diante de vários indícios de seus parceiros agressivos, uma vez que a sobrevivência é um instinto essencial do ser humano? Complexa mesmo, mas muito boa a reflexão. A pergunta é reflexão. Eu mesmo. Eu vou tentar repetir ela rapidinho para ver se eu entendi, tá? O ponto que você quer chegar. Você disse que, como a essência é algo construído, né? Para existencialismo é isso mesmo, como a essência é algo que a gente vai construindo, né? A sua essência, o que é de fato bom para você. Como que mulheres não percebem que estão entrando num relacionamento abusivo? Seria isso? Não, elas estão correndo risco de vida, uma vez que o instinto de sobrevivência é uma coisa que vem da essência, é essencial, porque você tinha falado para mim que a essência vem da palavra essencial. Então, que as pessoas vão vivendo e vão formando a essência dela com aquilo que ela considera essencial. Então, sobreviver é uma coisa essencial.
Como sim, ela sim. vive dentro de um relacionamento que ela corre risco de vida sem perceber que ela, ou seja, que ela pode morrer dentro daquele relacionamento, uma vez que é essencial sobreviver. Cadê É, esse. eu Entende? entendi, agora eu entendi. Só o que eu acho é o seguinte, o que eu acredito é o seguinte, ela não vê que ela pode morrer. Isso é um dos primeiros problemas que a gente tem. Todas as mulheres que sofreram feminicídio até hoje no mundo, se contar desde que o mundo é mundo, acredito que quase nenhuma sabia que ia morrer. Elas acham que o parceiro gosta muito, que o parceiro é descontrolado, mas que vai passar, né? Que elas vão conseguir, mesmo que elas queiram sair daquela relação, elas vão conseguir sair uma hora, que de fato a consumação do que ele ameaça ou do que parece que vai acontecer não vai acontecer. Elas não acreditam que elas vão passar por um feminicídio, por exemplo. Elas não têm essa consciência. Inclusive, muitas delas não têm consciência nem de que o relacionamento é abusivo. Nossa. Então, Elas aí acham que é característica. fica uma coisa, a gente vai ter que voltar nisso aí, porque eu acho que fica uma coisa assim, não é, não, você não é, você não, eu não sei se eu estou entendendo, mas o essencial, a sua essência vem daquilo que é essencial para você durante a vida. Você vai formando a sua essência. É essencial sobreviver. Você tem que estar com aquele ligado. Putz, sabe? O instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência não fica apurado em relação a um relacionamento. É muito louco isso. Mistura com o emocional demais, confunde, parece, né? Sim. Inclusive, essa Miguel que está falando aqui, ó, ele tem toda razão. É, pelo medo de perder o parceiro, pelo medo de perder aquele casamento, pelo medo de perder aquele status também, se submetem bastante, fingem que não veem, enfim. Finge que não vê. Aí eu concordo com isso. Porque você foi falando, eu fui lembrando de casos. Gente, eu não sei que horas são, que horas são. Um minuto. Só para terminar, eu já vi várias vezes a pessoa falando, ela faz denúncia. Estou correndo risco de vida, ela faz denúncia. Ela sabe que ela corre risco. Mas ainda assim, ela não corta o vínculo total, muitas vezes, né? Sim, Por sim. medo, por Muitas acreditar que vezes. lá no fininho ela não vai fazer, lá no fundinho não vai fazer isso. Né? Olha só, 28 segundos. Gente, hashtag meu existir. É assim que você acha a Juliana. Meu amor, Sim. muito obrigada. A gente vai voltar. Obrigada, gostei muito e quero falar mais. Vamos falar mais, vamos conversar mais sobre isso. Eu vou te chamar. Obrigada, gente, por estar aqui com a gente, viu? Grande beijo. Faltam 3, 4, gente. Ai, Juliana, adorei.